Trabalhadores contratados para determinadas funções que assumem tarefas e responsabilidades de maior complexidade ao longo de seu contrato de trabalho têm direito ao acúmulo de função, o também chamado plus salarial. É o caso típico em que eu fui contratado para fazer atividade X e depois, lá no meio do contrato, o empregador vai me colocando novas responsabilidades acima, responsabilidades mais complexas, que requerem um outro nível de preparação. Por exemplo, me contrata como pedreiro, mas depois está me colocando para exercer atividades de técnico de segurança. Mas quando as atribuições assumidas pelo trabalhador têm o mesmo grau de complexidade de suas funções originais, o valor do acúmulo não é devido. A jurisprudência majoritária, a maioria dos juízes tem dado que, em sendo funções de igual complexidade, elas não dão direito ao chamado plus salarial. E se o trabalhador desempenhou as diferentes tarefas desde que começou em seu cargo, ele também não tem direito ao acúmulo de funções. Uma outra questão é a seguinte: mas eu fui contratado para a função X, conforme está na minha carteira, mas eu estou exercendo desde o início do contrato, X, Y e Z. Aí também há um entendimento dos juízes, nos casos, dos desembargadores, enfim, já é bastante batido esse entendimento na Justiça do Trabalho, que se desde o início do contrato eu estou desempenhando sempre as mesmas tarefas, ainda que não sejam exatamente aquele nomezinho que está anotado na minha carteira quanto à função, que não tem direito ao chamado plus salarial. Por quê? Porque presume-se que estão englobadas nas minhas tarefas do contrato, tudo aquilo que eu executo desde o início do contrato. Caso o empregado atenda aos pré-requisitos, ele pode sim pleitear o reconhecimento do acúmulo de funções e, assim, um plus salarial. Acumular funções, em princípio, não é ilegal, se essas funções, como eu disse, forem de complexidade similar, de responsabilidade similar, ou se elas estão sendo realizadas desde o início do trabalho. O que é irregular é acumular, como eu disse, funções de maior complexidade, mantendo a remuneração no padrão original, né? Se isso for feito, a pessoa com intervenção da justiça ou de repente consiga amigavelmente, já vi casos onde foi pleiteado isso ao empregador e eles retificar na CTPS a função para que a denominação dele, até para fins de histórico de trabalho, de currículo, a função dele esteja constando todo aquelas responsabilidades que ele tinha e também ajustar o salário para essa complexidade maior que ele está assumindo.